Muito bem, vamos aproveitar o nosso tempo. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo. Nós vamos meditar na palavra antes de orar por você, pela sua casa, pela sua família. Antes de fazermos a oração, você que trouxe a sua Bíblia, abra a sua Bíblia comigo no livro de Hebreus, Hebreus capítulo 11, verso 6. Hebreus 11, verso 6. Hebreus 11, 6. Abra, por gentileza, a sua Bíblia, que nós vamos meditar antes de orarmos. Hebreus 11, 6 diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém? Só esse versículo e nós vamos meditar. Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por mais uma vez estarmos juntos na Tua presença. Eu te peço, Senhor, a Tua graça, a Tua unção, te peço o derramamento do Espírito Santo, te peço, Senhor, que o Senhor possa abrir as comportas dos céus, derramar bênçãos sem medida sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja, abençoar os Teus filhos, derramar a Tua graça, a Tua unção, manifestar o Teu grande poder. Cure, Senhor, aquele que está enfermo, levanta, Senhor, aquele que está abatido, opera milagres, Senhor, curando essa enfermidade no corpo desta pessoa, esse caroço, esse tumor, esta alergia, este mal no aparelho circulatório, respiratório, digestivo, Senhor, no sistema nervoso. Venha operar, Senhor, venha curar, venha libertar, venha salvar. Eu te peço, abençoe também aqueles que estarão nos assistindo pela rede social. Coloque as Tuas mãos, abençoe esta casa, abençoe esta família, abençoe os Teus filhos, manifesta a Tua glória, a Tua graça e a Tua bênção. Eu te peço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, para todos sempre. Amém, amém. Graças a Deus, podemos assentar. Muito bem, daqui a pouquinho nós vamos estar abençoando a sua vida, orando por você, mas antes eu gostaria de meditar com você nesse texto de Hebreus capítulo 11, versículo 6, que fala sobre fé. Então eu gostaria de falar sobre o caminho da fé, o caminho da fé. Jesus disse assim: olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele não diz que é um caminho, ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. E existe apenas um caminho da fé. E a Bíblia fala que é esse caminho que nos aproxima de Deus, o caminho da fé. Aqui no texto que nós lemos diz assim: aquele que se aproxima de Deus, ou seja, você tem uma caminhada até chegar a Deus, e este caminho chama-se fé. Agora, como é que eu uso essa fé? Que a pessoa fala assim: puxa vida, pastor, não sei como é que eu faço para usar a minha fé. Então, hoje nós vamos aprender que quando nós trilhamos o caminho da fé, nós conseguimos agradar a Deus. Porque aqui está escrito assim, olha, que é impossível agradar a Deus sem fé. Então a maneira de agradar a Deus é você exercitar a sua fé.
Agora, quando nós agradamos a Deus, o que Ele fala? Que Ele é o galardoador dos que o buscam. O que é galardão? É recompensa. Quando você agrada a Deus, você é recompensado. Você recebe o galardão, você recebe a recompensa. Agora, como é que eu faço para agradar a Deus? Eu entro pelo caminho da fé. E como é que eu faço uso dessa fé? Então nós vamos hoje aprender como é que nós fazemos uso dessa fé. Em primeiro lugar, entrar pelo caminho da fé significa que você liga a sua pequenez à grandeza de Deus. Está aí, Juízes capítulo 6, 14 ao 16. Então, como é que eu faço para me usar a minha fé? Eu uso a minha pequenez, a minha insignificância e ligo a minha pequenez, a minha insignificância na grandeza de Deus. Eu vejo Deus grande, eu vejo Deus maior do que os meus problemas, eu vejo Deus maior do que qualquer situação adversa que possa vir sobre mim. Então, quando eu faço isso, quando eu vejo Deus maior do que o meu problema, então eu estou entrando pelo caminho da fé. Eu estou entrando no caminho da fé, porque eu estou ligando a minha insignificância, a minha pequenez. Porque se nós formos olhar na palavra, a palavra diz assim: o céu é o meu trono, a terra é o estrado dos meus pés. Estrado aquele é onde a pessoa põe os pés. Onde será o meu lugar de descanso? Se o céu é o meu trono, o céu é a minha cadeira, e a terra é onde eu ponho meus pés, onde serão os meus aposentos? Então Deus, o universo inteiro, ele é tão minúsculo diante da grandeza de Deus. Agora, se o universo inteiro é como a cabeça de um alfinete, quando eu falo universo, eu estou referindo à nossa galáxia. A nossa galáxia, ela gira, os planetas giram em torno do seu centro, do seu núcleo. Sabe quanto tempo leva para ela dar uma volta completa em torno do seu eixo, do seu centro, a nossa galáxia? 200 anos. 200 anos. Eu estava lendo a respeito de um inseto. Esse inseto, ele tem os olhos do tamanho da cabeça de um alfinete. Preste bem atenção nisso agora. Esse inseto tem os olhos do tamanho da cabecinha de um alfinete. Sabe quantas lentes tem em cada olho? 2.000 lentes. Aí você fala, eu não acredito nisso. Na cabecinha de um alfinete, aquele alfinetezinho que você tem em casa, que você vai prender a bainha da calça para costurar. A cabecinha do alfinete é o tamanho do olho desse inseto. E no olho dele, que é o tamanho da cabeça de um alfinete, tem 2.000 lentes. Esse é o Deus que está falando aqui, que se eu entro pelo caminho da fé, e eu apresento a minha pequenez diante dele, porque se o universo
é o seu trono, a terra é o estrado dos seus pés. Quem é o Daniel? Ele nem é visto, é menor, nem aparece. Um grão de areia aparece muito mais do que eu no universo. A gente desaparece diante de uma grandeza tão extraordinária que é Deus. Aí o caminho da fé me leva eu colocar a minha pequenez e ligá-la à grandeza de Deus. Quando eu faço isso, a recompensa vem, o milagre vem. Está dando para você entender? Então os nossos problemas, as nossas preocupações são insignificantes diante de um Deus tão grande, tão extraordinário como é o nosso Deus. Então esse é o primeiro caminho da fé. Quando eu ligo a minha pequenez na grandeza de Deus. Às vezes a gente está lá ajoelhado, orando, a gente não sabe como Deus é grande. Como Deus é grande. E a gente fica lá preocupado, sofrendo, desesperado, ansioso. E Deus é tão extraordinário. Mas Ele está esperando que eu possa ver a sua grandeza e ligar a minha pequenez à grandeza dele. E quando eu faço isso, quando eu reconheço a sua grandeza, então eu sou recompensado, porque ele é galardoador daqueles que o buscam. Deu para entender? Segundo, eu agrado a Deus quando eu ligo a minha necessidade ao suprimento de Deus. Quando eu ligo a minha necessidade, o que eu preciso? O que eu necessito? Então, quando eu ligo a minha necessidade, o que eu preciso, ao suprimento de Deus, ao celeiro de Deus, que tem tudo, eu estou agradando a Deus, porque eu estou reconhecendo que no celeiro de Deus tem tudo para suprir a minha necessidade. Filipenses capítulo 4, verso 19. Então, o segundo caminho da fé é ligar a minha necessidade ao suprimento de Deus. Deu para entender? O que eu estou precisando? Deus tem o que eu estou precisando. Deus tem para todos os homens o que Ele está precisando. Pode precisar do que tiver necessidade. Deus tem o suprimento para cada pessoa. Você quer ver uma coisa? Às vezes tem pessoas que chegam aqui, às vezes pela primeira vez, e falam assim: puxa vida, parece que eu estou sozinho dentro da igreja, tudo que o pastor está falando para mim. Aí a pessoa chega até a olhar assim para um lado e para outro, para ver se conhece alguém, para ver se alguém contou a vida dela para o pastor. Mas sabe por quê? Porque no meio de 100, 200, 1000, 10 mil, 20 mil pessoas, Deus sabe da necessidade de cada uma delas. E Ele tem na sua lugar do suprimento lá que me falou a memória, na sua dispensa, Ele tem tudo que eu preciso, tudo que você precisa. Às vezes você precisa de uma palavra para mudar a história da sua vida. Às vezes você precisa de apenas uma dobradiça para abrir uma grande porta.
Às vezes você precisa de uma pequena dobradiça para mover uma grande porta, ou uma chave para abrir uma enorme porta. Às vezes você precisa de um passo para ser um divisor de águas da sua vida, e Deus tem tudo isso na sua despensa. Deus tem tudo que você necessitar, tudo que você precisar. Então, quando eu me aproximo de Deus, eu preciso ligar a minha necessidade ao suprimento de Deus, porque Ele tem tudo para a minha necessidade. Ele tem tudo que eu preciso. Se eu preciso de força, Ele tem. Se eu preciso de ânimo, Ele tem. Se eu preciso caminhar, Ele me dá força. Se eu preciso de cura, Ele tem saúde. Se eu preciso de alegria, Ele me alegra. O que eu precisar, Ele tem na sua despensa. Porque quando eu me aproximo de Deus, eu ligo a minha necessidade ao suprimento de Deus. Aí eu agrado a Deus. Agradei a Deus, Ele me galardoa, Ele me recompensa. Terceiro, entrar pelo caminho da fé significa eu ligar a minha enfermidade à cura divina. Isaías 53, 4 e 5. Eu já vi pessoas abrir os olhos diante de mim, cegos abrir os olhos. Eu já vi paralítico largar a bengala, largar a muleta, sair da cadeira de rodas. Tudo isso eu já vi Deus fazer. E Ele continua o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou e não mudará. Então, o caminho da fé, eu ligo a minha enfermidade à cura divina. Pelas suas feridas nós fomos sarados. Deus é Deus que cura. Aí às vezes a pessoa fala assim: mas você já teve alguma coisa que Deus não curou? Tive. Por quê? Porque Deus estava seguindo um plano. E esse plano de Deus, Ele tem o tempo certo para cada pessoa. Quando eu nasci, quando eu estava no ventre da minha mãe, Ele escreveu todos os meus dias. Quando você estava no ventre da sua mãe, Ele escreveu todos os seus dias. Então tem pessoas que vão na nossa frente porque os dias delas foram vencidos. Tem uns que vão na frente, tem outros que vão mais tarde. Mas cada um tem o dia certo para ser chamado. Quantas pessoas que saíram de doenças incuráveis para a medicina e recuperaram? Quantas pessoas que sofreram acidentes e quem olha assim fala: olha, não ficou ninguém vivo dentro desse carro, e no entanto a pessoa não teve um arranhão. Por quê? Porque Deus tem tudo planejado. Então a pessoa pode enfrentar as maiores enfermidades e sair dela. E uma pessoa pode ter uma gripe e essa gripe fazê-lo embora. Porque chegou a hora dele. Aí ele falou assim: foi a gripe que me levou. Mas não foi, chegou a hora. Deu para entender? Então quando eu trilho o caminho da fé, significa que eu ligo as enfermidades à cura divina. Quarto, quando eu trilho o caminho da fé, significa que
os meus pecados, eu ligo os meus pecados ao perdão divino, ao perdão de Deus. Por quê? Preste bem atenção nisto. O pecado é o causador da maioria das enfermidades, das doenças. A maioria das doenças, ela tem a sua origem no pecado. 99,9%. Quando Jesus curou muita gente, mas muita mesmo. E você pode observar, vou só citar aqui um, que estava doente, paralítico, há 38 anos. 38 anos. Jesus foi lá naquele pavilhão enorme, parecendo um hospital, gente aleijada, gente cega, gente doente de todos os tipos de enfermidades que naquele tempo existia. Jesus entra ali e vê um homem, e aquele homem, ele olha para ele, ele fala assim: queres ser curado? Ele fala assim: olha, eu quero, mas não tem ninguém que me põe na água quando ela é agitada, porque havia lá uma lenda que em certo tempo descia um anjo, movimentava as águas, e o primeiro que pulasse era curado de qualquer enfermidade. Eu creio que é uma lenda, porque Deus não brinca com os problemas dos outros. Deus não brinca, porque anjo, ninguém vê anjo. Como é que vai ver o anjo? O anjo desceu lá. Aí, quando o anjo começasse a descer, todo mundo já ficava na beira do tanque. Quando o anjo tocasse na água, pulava aquele monte de gente de uma vez só, mas ninguém vê o anjo. Então um ventinho que desce na água lá, todo mundo corria e falou: alguém foi curado aí? Não, ninguém foi curado. Então Deus não brinca com essas coisas aí. Se você falar que lá no alto do morro tem uma árvore que se encostar nela cura a pessoa, daqui a pouco tem uma multidão fazendo uma romaria lá para o monte, porque as pessoas são curiosas, necessitadas, sofredoras, então elas querem ficar livres dos seus problemas. E onde falar que faz cura, que a pessoa está indo atrás, não quer saber se tem alguma verdade naquilo, se tem, se não tem, se tem prova de alguém que foi curado ou não. Ela quer ir em busca, porque ela quer ficar livre disso aí. Então Jesus quer ser curado. Senhor, a pessoa está ali 38 anos. Olha quanta gente que seria curado nesses 38 anos. Falou: bom, agora vamos dar uma força aqui para o nosso amigo aqui, porque ele está aqui, já tem, olha, de montão de gente já passou aqui, já foi embora, e ele continua aqui, internado no pavilhão, 38 anos. Você acha que não tinha alguém já que foi curado? Falou: agora, irmão, já passou, já curou milhares aí na frente dele, porque 38 anos não são 38 dias. Então ele está aqui, 38 anos que ele está aqui. Então vamos agora dar uma força para ele. Nós vamos ficar até te segurando bem no alto assim. Quando a água mexer, eu te jogo lá dentro. Ele falou: Senhor, não tem ninguém que me põe na água quando ela é movimentada pelo anjo. Jesus falou assim: olha, levanta, pega a tua cama e vai embora. Ele pegou, começou a sentir as pernas, levantou e sentiu força, se levantou, pegou a cama dele, pôs no ombro e saiu. Aí Jesus saiu quietinho do meio da multidão e foi embora. Mais tarde, aquele moço estava no templo. Aí falou assim, aí Jesus encontra ele no templo e fala assim: olha, deixa eu te falar uma coisa aqui. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Aí que ele descobriu que era Jesus que havia curado ele lá no pavilhão. Então você veja, aquele homem estava sofrendo 38 anos por causa de pecado. O pecado aleja, o pecado cega, o pecado traz câncer, o pecado traz ataque cardíaco.
O pecado traz doenças incuráveis. Então, quando você elimina o pecado da sua vida, é através do caminho. Quando você elimina o pecado da sua vida, você sente paz, você tem sono, você tem alegria, você tem paz, mesmo diante de turbulência da vida. Então, o caminho da fé é quando eu ligo as minhas culpas. Quantas pessoas que estão carregando culpas na sua vida, anos e anos, não tem paz, não tem alegria, porque se sente culpada. Se sente culpada. Tem pessoas que falam assim: olha, se eu tivesse a oportunidade de ter dado um abraço da minha mãe, de ter pedido perdão à minha mãe morreu de mal comigo, porque eu maltratei ela, eu fiz isso, fiz aquilo, aborreci ela, e ela morreu, eu não pude dar um abraço nela, porque eu saí de casa com raiva. Ou a pessoa foi trabalhar em outro estado, aí onde ele estava ele não conseguiu viajar para poder ver a sua mãe, 10 anos que não vê a sua mãe, aí ela morre lá no outro estado, ele fica se sentindo culpado, ele não tem mais paz. Então, quando eu pego a minha culpa, o que me pesa, e levo isso, entro no caminho do perdão de Deus. Então, entrar no caminho de Deus, no caminho da fé, é ligar a minha culpa, o meu pecado, o peso da minha alma, da minha consciência, e ligá-lo ao perdão de Deus. E Deus vai falar assim: se você confessar os seus pecados, você será perdoado. E quando a pessoa recebe o perdão de Deus, é a coisa, eu estou me sentindo nas nuvens, eu estou me sentindo aliviado. Por quê? Porque a culpa foi tirada. Davi falou assim: olha, eu pequei, Senhor, e enquanto eu fiquei calado, os meus ossos corroíam dentro de mim. Confessei-te a minha culpa e tu perdoaste o meu pecado. Então agora ele diz assim: Senhor, torna a dar-me a alegria da tua salvação e não retires de mim o teu Espírito Santo. Entrar no caminho da fé é ficar livre de culpas, livre do peso da alma que geme, que chora. Então, quando eu entro no caminho da fé, eu ligo a minha culpa, o meu pecado ao perdão de Deus, e aí eu sou purificado. Quinto, entrar no caminho da fé significa que você liga a sua impossibilidade com a possibilidade de Deus. Aquilo que você acha assim: olha, isso aí eu não vou conseguir, isso aí é difícil. Mas quando você olha para Deus, fala: para mim é impossível, mas para Deus é possível. A Bíblia diz assim: todas as coisas são possíveis para Deus. Quando Deus falou para Abraão, Sara estava com 90 anos e Abraão com 100. Mulher de 90 anos já passou do tempo de ser mãe há muito tempo. E ela estava lá dentro da tenda dela, e o anjo do Senhor estava do lado de fora conversando com Abraão. E o anjo disse: Abraão, daqui 1 ano eu virei a ti, e Sara vai estar amamentando. Sabe o que aconteceu? Sara riu lá dentro da tenda. Aí o anjo lá de fora: ô Sara, por que você está rindo? Por acaso existe alguma coisa impossível para Deus? Então eu quero dizer para você, Sara,
Daqui 1 ano eu virei e você vai estar amamentando com 90 anos. E ela gerou Isaque. Ela teve um filho com 90 anos, Isaque. Por quê? O caminho da fé é quando eu ligo as minhas impossibilidades à possibilidade de Deus. Porque para Deus tudo é possível. Por isso que o escritor aos Hebreus falou assim: olha, quem se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que Ele vai te recompensar, que Ele vai te dar o galardão. Por que Sara, mesmo duvidando, mas ela recebeu? Por causa da promessa de Deus. Senão Sara não tinha recebido. Mas como tinha uma promessa de Deus para ela ser mãe, para Abraão ser pai, Abraão aguardava essa promessa. E Sara já tinha perdido as esperanças com 90 anos. Mas Deus cumpriu a sua promessa, mesmo que Sara não estava acreditando. Às vezes Deus tem uma promessa na sua vida e você não está acreditando, mas mesmo assim Deus vai te dar, por causa da promessa que Ele fez para você há 10, 20 anos atrás. Quando você creu, quando você acreditou, os anos passaram e você perdeu a esperança. Então eu quero dizer para você que Deus vai te dar. Pode passar 10 anos, 15 anos, 20 anos, a sua bênção vai chegar, porque Deus tem uma promessa na sua vida, mesmo que você não esteja crendo. Aleluia. Aleluia. Sexto, quando eu entro pelo caminho da fé, eu creio, e isto significa que eu vinculo, que eu ligo a minha vida a Deus, mesmo sem poder vê-lo ou sem poder senti-lo. Eu não estou vendo Deus, eu não preciso de ver. A minha fé me diz que Ele está aqui. Eu não preciso vê-lo, eu não preciso senti-lo. Aí eu aprendo o que com isso? Eu aprendo a andar pela fé, não por emoção, não pelo sentimentalismo. Tem pessoas que falam assim: olha, eu vou evangelizar em tal lugar, se eu sentir de fazer isso. Não, você está andando por sentimento. E se você andar por sentimento, hoje você está no céu, porque você está sentindo Deus, você está sentindo maravilhosa, abençoada. Amanhã, se você amanhecer triste, Deus não está comigo hoje não, porque não estou sentindo Ele não. A fé não é sentimentalismo. A fé é concreta, é real, é racional. Ela não é sentimental. Se eu uso o sentimentalismo na fé, eu vou usá-lo em todas as áreas da minha vida. E aí eu vou ter altos e baixos. A minha vida uma hora vai estar lá em cima e outra hora estará lá embaixo. Eu não vou ter uma estabilidade. Está dando para entender? Eu não vou ter firmeza. Eu não vou ter firmeza. Então, quando eu entro pelo caminho da fé, eu posso estar sentindo Deus ou não, vendo Deus ou não, mas eu sei que Ele está ali. Sabe o que Jesus falou? Ele falou assim: olha, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio delas. Então Jesus está aqui. Você está vendo Ele? Não. Você está sentindo Ele? Talvez não, porque eu estou preocupado com alguma coisa, mas eu sei que Ele está aqui. Porque não é meu sentimento que vai dizer se Ele está ou não.
mas é a minha fé. Então, quando eu entro pelo caminho da fé, o caminho da fé me dá certeza, me dá convicção. Deu para entender? Sétimo, a fé significa que eu creio nas promessas de Deus e que eu oro baseado nessas promessas e recebo resposta de uma maneira que ninguém saiba explicar. Então, aí nós entramos aqui no galardão. Olhe bem, quando eu trilho o caminho da fé, significa que eu me firmo, me alicerço, me baseio na promessa de Deus, na promessa dele. E aí, baseado na promessa dele, eu receberei a resposta dele de maneira que ninguém consegue explicar. Milagre não se explica. Milagre não se explica. Milagre é milagre. Eu me lembro de um médico. Esse médico, ele é especialista, é um cirurgião cardíaco. E ele estava no hospital atendendo uma pessoa, e entra um rapaz com parada cardíaca. Aí ele pegou, falou, vai lá, procura o doutor tal, que chegou um paciente aqui. Aí procuraram o médico, não achou, procurou na cantina, não estava, só tinha ele atendendo aquela pessoa, e o rapaz estava lá com parada cardíaca. Aí, como o caso dele que estava atendendo já estava adiantado, ele falou assim, cuida vocês aí, enfermeira, vai dando acabamento aí em fechar a cirurgia, que eu vou lá atender esse rapaz. Ele não pode morrer não, rapaz novo, ele não vou deixar ele morrer não. Aí o médico foi lá, chegou lá, pegou os equipamentos, massageou o peito dele, e o coração fazia com que ia continuar e parava. Aí massageou, deu choque, o coração parecia que ia, aí parava de novo. Aí ele falou, não vai ter jeito. Ele pegou, abriu o peito do rapaz, abriu o peito dele, enfiou a mão e pegou o coração dele, pegou o coração na mão. Aí começou a bombar o coração, massagear o coração, na mão dele assim, massagear o coração. Aí a cor, ele estava já da cor de um papel. Aí a cor dele ele foi ganhando cor. Aí quando ele parava, o homem ia ficar no branco, igual essa cadeira de novo aí. Aí ele massageava de novo. Aí ele ia ganhando cor. Ele parava, ele voltava a ficar branco igual a cadeira. Ele falou, meu Deus, não deixa esse rapaz morrer. Aí continuou bombando na mão dele, coração na mão dele. Aí quando ele parava, a cor desaparecia. Aí ele falou, Deus, não deixa esse rapaz morrer, ele é muito novo. E ficou olhando o coração dele assim, na mão dele. E de repente, na mão dele aberta assim, o coração na mão dele aberto, o coração dele começa a bater. Aí ele ganha cor. Aí ele vai, coloca o coração devagarzinho lá dentro e começa a fechar. Ele falou assim, agora nas minhas cirurgias, ele fala assim, Deus, se for preciso eu vou ficar só encostado aqui olhando o Senhor fazer, porque eu não quero atrapalhar o Senhor mais. Deu para entender, irmãos? Milagre não se explica. Milagre não se explica. Então, quando eu trilho o caminho da fé,
eu me baseio, eu me firmo nas promessas. Eu não estou ali em vão, nem falando para a sombra, nem falando para o vento, mas eu estou falando para aquele que tem todo o poder no céu e na terra, naquele que disse haja luz e houve luz, aquele que disse apareça e apareceu, aquele que criou tudo do nada, que chamou à existência aquilo que não existia. Então, quando eu entro no caminho da fé, eu ligo a minha fé nas promessas de Deus, e o milagre vai acontecer de uma forma inexplicável. Oitavo, quando eu entro no caminho da fé, significa que eu ligo as minhas fraquezas com a fortaleza de Deus. Já viu quando você levanta? Meu Deus, hoje eu estou me sentindo muito fraco. Você tem vontade nem de se levantar da cama. Já aconteceu isso com você? Você olha assim, você pôs o relógio para despertar, e o relógio nunca despertou tão alto como aquele dia. E aí você lá não querendo levantar, você já está procurando ele, já bate nele para ele parar lá de apitar. Ah, Senhor, eu estou me sentindo muito fraco hoje. Então pega essa fraqueza, entra pelo caminho da fé e liga a sua fraqueza na fortaleza de Deus. Liga a sua fraqueza na força de Deus. Aí você vai ver. Quando você estiver desanimado, liga a sua fraqueza na fortaleza de Deus. Esse é o caminho da fé. Nono, quando eu entro pelo caminho de Deus, significa que eu ligo as minhas misérias com a misericórdia de Deus. A própria palavra misericórdia vem de miséria, córdia vem de coração. Então o que Deus faz? Quando eu ligo a minha miséria, a minha vida miserável, de fracassos, de derrotas, de humilhação, quando eu ligo a minha miséria na misericórdia de Deus, o que Ele faz? É a miséria junto com o coração. Então Deus põe o coração dele nas minhas misérias. A minha miséria mexe com o coração de Deus, aí vira misericórdia. É por isso que aquele ceguinho disse: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Porque todo dia ele era colocado na estrada para pedir esmola, porque ele era cego. Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Gritava, cala a boca. Gritava. Aí Jesus parou porque ele colocou o coração dele na miséria daquele homem, tudo empoeirado, aquela capa já estava mais pesada 3, 4 vezes por causa da poeira, o suor junto com a poeira, já estava, o tecido já estava enrijecido, aquela capa já estava enrijecida, grossa de poeira, porque a estrada era poeirenta, pelo vento, pelas pessoas que transitavam, pelos animais. Ele todo dia era colocado ali para pedir esmolas, e ele fala: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Aí Jesus traz ele. Aí foram lá, o mestre manda te chamar. Qual a primeira coisa que ele faz? Ele joga aquela capa no chão. Aquela capa representava a sua miséria. A capa lembrava ele do sofrimento, da humilhação e de suas misérias.
Ele joga aquela capa e vai, alguém pega ele pela mão e vai levando ele até Jesus. E quando ele chega diante de Jesus, Jesus pergunta: que queres que eu te faça? Senhor, que eu veja. Então vê. Quando ele abre os olhos, quem está na frente dele é o Senhor Jesus. Então vê. Deu para entender? Quando eu entro no caminho da fé, eu posso estar vivendo a vida mais miserável que possa existir. Você pode estar se sentindo a pior pessoa do mundo, a pior pessoa do mundo, e você fala assim: eu não sei o que eu estou fazendo aqui, por que eu estou aqui até hoje? Eu sou a pessoa mais miserável do mundo. Mas Deus está te conservando, sabe por quê? Porque Ele quer colocar o coração dele na sua miséria e mostrar para você que Ele te ama, que Ele quer ser um divisor de águas na sua vida, que Ele quer contar uma nova história para você. Então você que está aqui hoje, Deus, Ele tem uma nova história para a sua vida. E você que me ouve e me assiste pela rede social, Deus tem uma nova história para você. Ele tem um divisor de águas na sua vida, que vai tirar toda a sua vida miserável, que você é desprezível, é um sofredor, é uma pessoa derrotada. Deus vai te levantar, porque Ele vai colocar o seu coração nas suas misérias da sua vida. Então, quando eu trilho o caminho da fé, eu coloco as minhas misérias diante da misericórdia dele. E por último, quando eu trilho o caminho da fé, eu ligo a minha pobreza nas riquezas de Deus. Deu para entender? E quando se fala aqui em pobreza e riqueza, você pode abranger isso aí. Quando se fala em pobreza e riqueza, não está falando só em material, vida material. Está falando de todas as áreas. Prosperidade significa bem-estar em todas as áreas da nossa vida. O que adianta uma pessoa ter milhões, mas não poder comer? Eu já encerro. Está aqui meu genro, e está por aí, está lá atrás. O pai dele estava contando para mim, ele trabalhou por uma família muito rica, dono de muitos navios cargueiros, navio de carga, que é navio aí de 300 metros de comprimento, que carrega toneladas e toneladas de produtos para o mundo inteiro. Ele tem uma frota de navios cargueiros. Então ele estava trabalhando para essa família lá na região do lado norte, né? Roraima. Aí ele estava no refeitório almoçando. Aí de repente vem aquela mulher de bengala, uma mulher idosa, esposa do dono dos navios. Aí todo mundo parou de comer. Estava cada um com a sua marmita. Todo mundo parou de comer em respeito a ela. Falou: não para de comer não, pode todo mundo continuar comendo. Aí ela virou e falou assim: olha, eu estou com inveja de vocês. Uma mulher que viaja o mundo inteiro, conhece o mundo inteiro, é dono de dezenas de navios cargueiros, falar que tem inveja de alguém que está comendo marmita, comida de marmita? Falou: eu tenho inveja de vocês. Sabe por quê? Porque eu não posso comer uma gota de comida que vocês estão comendo aí. A minha comida, ela vem de laboratório. A minha comida é fabricada em laboratório. Eu não posso comer um grão de arroz, não posso comer um grão de feijão, não posso comer um pedaço de carne, não posso comer nada, porque tudo isso me faz mal. Então a minha comida é fabricada em laboratório, por causa da minha doença.
E às vezes a gente está saudável, a gente não tem coragem de agradecer a Deus, porque você está comendo e pode comer. Ela é cheia do dinheiro, que pode comprar a melhor comida, mas a doença dela impossibilitava ela de comer. Então tem muita gente que é feliz e não sabe. É feliz e não sabe. Então eu encerro. Trilhar o caminho da fé significa que eu ligo a minha pobreza nas riquezas de Deus. Deus tem tudo que você precisa. Deus tem tudo que eu preciso. Deus tem tudo que você precisa. Basta você trilhar o caminho da fé. Amém? Vamos fazer isso agora, para que Deus possa operar na sua casa, família e na sua vida. Então Deus te abençoe. Deus abençoe você que me assiste na sua casa aí. Deus te abençoe. E ore. Deus vai mudar a história da sua vida. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus e Ele vai mudar a história da sua vida. Deus te abençoe. Fiquemos em pé e vamos orar.